professora Sueli Custódio é a nossa professora da área de inovação aqui do ITA, né? Professora na graduação, nos cursos de especialização, e também responsável pelo laboratório de inovação do ITA. Então, a ideia é que a gente, inclusive, fale um pouquinho sobre o laboratório de inovação, sobre as iniciativas do laboratório, né? Mas mais no esquema de bate-papo mesmo, para a gente ficar fazendo esse aquecimento aqui de uns 10 minutos, mais ou menos, né? Então, vamos lá, Sueli, conta aí pra gente, quando é que foi inaugurado o laboratório, conta um pouquinho do Minor, né, que não sei se todos sabem, o ITA tem um programa de formação complementar em inovação para os alunos de graduação, então, usar esse tempinho para fazer esse bate-papo aí. Vamos lá, conta um pouco. Bom dia a todos os presentes. Inicialmente eu parabenizo a IPR e a sua equipe pelo lançamento no dia de hoje do ciclo de eventos contemplando o eixo temático de inovação. Sabemos da responsabilidade de se pensar a formação dos nossos estudantes para os desafios do século XXI e iniciar esse ciclo, apresentando a visão de futuro dos nossos dirigentes, é um norte importante para a comunidade interna e externa que aqui está nos assistindo. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouco da história do Programa de Formação Complementar Inovação, também conhecido aqui como Minor. Gente, é um norte, ele foi concebido no Plano de Desenvolvimento Institucional, em 2011. Ele trouxe aqui as diretrizes do nosso perfil do egresso, né? E em 2018, o Minor, ele começa a trazer aqui outros desafios. Entre eles, eu destaco para vocês a inserção de métodos de ensino-aprendizagem, né, com metodologias ativas, com aprendizagem, né, baseadas em problemas, formação de equipes, inserindo aqui desafios que estão na fronteira do conhecimento, de modo a inserir, né, insights de mercado, propiciar que os nossos alunos entendessem um pouco mais os movimentos e tendências do ecossistema de inovação. Em homenagem aos 70 anos do ITA, né, são muitos professores. Essa semana nós tivemos mais 2 professores aderindo ao laboratório. Hoje nós temos 41 professores associados. Então, assim, tem muita coisa interessante para falar, mas por uma questão de inspiração dos 70 anos do ITA, eu vou trazer aqui para vocês 2 iniciativas vinculadas aos cursos da aeronáutica e da aeroespacial. A gente criou o laboratório porque havia uma necessidade de ter um espaço multifuncional, né? E esse espaço, ele traz aqui a oportunidade de fazer interações e conexões, não só entre os professores, mas os laboratórios, mas também, inclusive, instituições de pesquisa e, sobretudo, né, com a indústria. É disso que eu vou falar hoje com muito prazer, porque ontem mesmo nós tivemos o encontro dos mentores do programa de mestrado profissional do ITA, né, com a Embraer, com os nossos alunos da graduação, apresentando aqui 2 coisas interessantes, não só essa interface com a indústria, que eu acho que é um ponto importante, e com isso a gente está criando uma trilha de inovação e empreendedorismo, mas também uma parceria que para nós também é bastante cara, que é com os nossos alunos. Então, nós tivemos ontem alunos das turmas 73, 77, 79, 82, 2001, ou seja, vai ser um trabalho muito interessante do compartilhamento de trajetórias, vivências e experiências que essas pessoas têm do mercado para os nossos alunos da graduação. E com isso a gente cria, né, só para falar aqui passar a bola para você, de um evento que até o professor CJ está aqui, né, foi convidado para falar dos desafios das cidades inteligentes, mobilidade urbana, enfim, é isso, Maria Ângela. Não é só para, como a gente já tem um volume bom de pessoas, eu acho que só ajudar aí na apresentação, né? O ITA, né, enquanto instituição de ensino, a gente tem a graduação e tem a pós-graduação, né? E na pós-graduação a gente tem um programa de destaque com a Embraer, né, que foi isso que a Sueli comentou, que é o mestrado profissional, né, que é um exemplo aí de sucesso e serviu de modelo para todos os mestrados profissionais brasileiros. Ele foi o primeiro a ser implementado,
Então, ele é, né, o que a Embraer faz? Ela faz uma captação de profissionais do mercado, né, uma chamada de profissionais no mercado, e o ITA faz uma formação uniforme nesses profissionais da área, fazendo com que eles tenham conhecimento na área aeronáutica. Então, não necessariamente o engenheiro que entra nesse mestrado profissional é um engenheiro aeronáutico. A gente tem engenheiros físicos, mecânicos, químicos, né, e vários outros ali também, várias outras formações. E aí o ITA faz, né, a gente brinca, faz esse verniz aeronáutico no pessoal e deixa eles todos com uma formação. Lúcia? Vera, você está com o microfone aberto. Ixi, só um minuto, deixa eu fechar aqui o microfone. Fechou, isso, obrigada. E aí, a ideia é que eles trabalhem com um projeto comum, né, todos os alunos de uma mesma turma. Então, essa ideia permeia também, né, o Minor de Inovação, que é um projeto integrador, que funciona também como um mote, né, ou um eixo central para cada uma das turmas, ou para cada grupo de alunos. Então, é uma forma bastante diferente de pensar, né, o ensino convencional. Né, eu acho que isso é interessante, né, pontuando, né, essas coisinhas diferentes, né, que o ITA faz, essas iniciativas que podem ser interessantes. E o Laboratório de Inovação, né, e o Minor de Inovação, ele tem parceria com várias outras instituições também, né, SPM, FGV, várias indústrias. Posso dar só um outro comunicado que eu acho que é super legal, porque eu acho que isso abarca, inclusive, um desafio da cidade de São José. Em 2023 vai acontecer, né, São José foi escolhida para sediar a Universidade Espacial Internacional, o SSP, e o ITA, juntamente com o INPE e mais a prefeitura, estarão encarregados em organizar. Então, só para contar um pouco do laboratório, e como o laboratório está inserindo aqui, né, a preparação para esse grande evento, que vai ser um grande desafio para nós todos, a gente está com um ciclo de palestras de especialistas na área do direito espacial, então a gente vai receber aqui o professor Olavo Bittencourt, que é membro do quadro especializado de artes da Corte Permanente de Arbitragem, das disputas relacionadas às atividades espaciais. Temos também o diplomata, né, de Viena, o André Rippel, que vai trabalhar sobre a perspectiva internacional do direito espacial, e com isso a gente traz aqui grandes temáticas, como, por exemplo, exploração dos recursos espaciais, e trazendo aqui para a nossa comunidade toda uma discussão, né, das tendências e configurações. Então, todos vocês estão convidados, né, para os eventos que a gente vai divulgar logo a seguir. Obrigada, Mariana. Essa iniciativa, né, do ITA, com o INPE e com a Prefeitura de São José, vai ser um grande evento aí no ano de 2023. A gente recebeu, né, o aprovo, né, agora, início de março. Então, vai ser são, acho que 3 meses de evento, entre eventos presenciais, online, né? Então é um volume bastante grande de coisas que vão acontecer aqui na cidade, né? E é um evento concorridíssimo, em que sentido, né? A gente fez a submissão disso ano passado, aí passou por vários estágios, junto com outros países, com outras instituições, e a gente acabou sendo contemplado. Então, vai ser uma coisa que vai começar a aparecer muito, né, daqui a pouco, e como a Sueli falou, já vamos começar aí com alguns eventos de esquenta, né, vamos começar a chamar a galera para conhecer, né, o evento. Então, vocês vão ouvir falar bastante, né, dessa International Space University, ou SSP também, né, que é o evento em si, né. E, agora, tudo bem, isso aí é coisa a mais, né? A gente está, né, a graduação do ITA, eu acho que vocês viram, a gente conseguiu formar os alunos no período convencional, nossos alunos de pós-graduação também estão trabalhando razoavelmente bem com toda essa coisa da pandemia, mas eu acho que toda essa parte de interação, né, que o próprio Minor de Inovação com a SV, com a SPM, com as indústrias, deve ter mudado de dinâmica, né?
Então, eu não sei se você tem alguma coisa para comentar com a gente sobre isso, como é que está acontecendo os projetos integradores, porque era uma coisa muito hands-on e todo mundo junto, né? É um grande desafio, viu? Porque você está integrando conteúdos diferentes. A gente, o ano passado, a gente passou por 2 projetos bem interessantes, um vinculados ao eixo de cidades inteligentes. Esse semestre, a gente tem aqui a parceria com a FATEC. Eu estou vendo aqui o professor Domingos Hadi, ele acabou assistindo um pouco os resultados, né? E assim, a gente tem recebido contribuições muito valiosas e valorosas por parte dos nossos professores. Eu acho que esse é um grande diferencial, porque ele traz aqui para a gente algumas possibilidades e oportunidades, não só de fazer essa interface academia, governo e indústria, né? E isso trazendo com os desafios reais dos nossos alunos, essa interação com os nossos pesquisadores. A gente tem aqui no DCTA, né, uma oportunidade de estar conversando com vários institutos. Esse semestre, a gente está fazendo aqui toda uma preparação junto com o INPE, mas cada semestre, cada ano, a gente acaba tendo desafios bem diferenciados. Por quê? Porque eles decorrem, sobretudo, dessas parcerias que nós estamos estabelecendo. E nessa medida, Mariângela, acho que você coloca muito bem, que é a trazer para a gente toda uma carga de soft skills, e aí a gente tem aqui várias iniciativas com a SPM e com a FGV, que tem trazido para nós colaborações importantes dentro dessa área, de entender a questão dos negócios, do mercado, né, e de essas áreas que a gente sabe muito bem que o ITA ainda não tem essa vocação. Por isso, essa complementação ela é importante, né, para a gente pensar aqui as questões e os desafios da área de inovação. Eu só vou colocar uma outra questão, até porque é um projeto que eu gosto muito, que é o projeto que a gente vai fazer o lançamento preparatório do segundo simpósio de mulheres em STEM. A gente tem uma responsabilidade social aqui, sobretudo com várias professoras de diversas áreas, que já tem uma parceria estratégica com a Johnson já há alguns anos, e a gente tem feito um trabalho forte com as estudantes, não só os nossos alunos de graduação, mas também com o ensino médio, né? Eu acho que isso traz para a gente, inclusive, um entendimento dessas novas metodologias para dentro dos nossos cursos. Mariângela, obrigada pela oportunidade de permitir que fale, né, que eu falasse um pouco aqui, compartilhasse com todos vocês a questão do programa de formação complementar, conhecido aqui como inovação. As frentes, né, como eu comentei, são várias, né, e esse do projeto das meninas, né, a gente chama carinhosamente do projeto das meninas, né, uma iniciativa que a gente tem com a Johnson, já está aí na, acho que é 5ª edição, muitas das poucas escolas internacionais, das escolas do mundo que tem ainda esse patrocínio da Johnson, esse apoio da Johnson, e então o lançamento do segundo seminário, simpósio, aí vai ser super legal. A gente está fechando um ano do primeiro, né? Foi uma muvuca, tinha uma mulherada aqui dentro do ITA, né, professora Anderson? Naquele pré-pandemia, né? E foi muito interessante. E é um projeto muito importante justamente pela contribuição social, né? Tem todo um movimento de apoio às meninas de ensino fundamental, médio, né, com oficinas, com capacitação. Elas vêm aqui, passam um tempo no ITA, né, quando possível, né, e então vamos ter também notícias sobre isso em breve. Bom, eu acho que está chegando a nossa hora, né, somos itianos, 10 horas em ponto, então eu gostaria de chamar o professor Anderson e o brigadeiro Potiguara, né, eles já estão aí online. Eu já estou vendo o professor Anderson aqui. Não sei se o brigadeiro Potiguara já... Liberei meu vídeo e meu áudio, estou com vocês. Agora já estou lhe vendo, brigadeiro. Bom, agora de maneira formal, né, o evento que a gente está iniciando com essa edição, que é o Inova ITA, então vai ser um evento periódico, onde a gente vai ter um evento por mês, né, no formato de palestra, seminário, workshop, vai variar conforme o mês, e sempre vai ser também divulgado, e a temática, né, como fala, é inovação.
Então, como não poderia deixar de ser, para o primeiro evento a gente chamou o nosso chefe supremo local, vamos dizer assim, porque não posso dizer chefe supremo, né, porque o nosso grande chefe está em Brasília, mas a gente convidou, então, o Brigadeiro Potiguara, que atendeu ao nosso convite, né, para falar um pouquinho sobre inovação para a gente. Então, eu queria passar a palavra ao professor Anderson para fazer a recepção do pessoal, as apresentações, e recomendando microfone fechado, galera, todo mundo, e bom dia, né, a todos, bem-vindos aí a um evento que a gente vai tentar dar uma carinha de ITA, mesmo sendo online, tá ok? Então, passar a palavra para o professor Anderson. Obrigado, Mariana, bom dia a todos, bom dia, Brigadeiro Potiguara. Parabenizar a Mariângela pela iniciativa e também a Sueli, que também cuida da área de inovação aqui no nível acadêmico, né, e a Mariângela no nível, vamos dizer assim, administrativo, e toda a equipe também que está trabalhando nesse projeto. É uma recomendação do próprio DCTA, esse evento, o Núcleo de Gestão da Inovação recomenda que os institutos façam esses eventos, né, e promovam a inovação em suas organizações, e no nosso caso, a gente, além da palestra de abertura, que é do Brigadeiro Potiguara, a gente tem uma sequência mais à frente, e vai ter palestrantes tanto internos quanto externos também. O Brigadeiro Potiguara foi convidado, além da questão dele ser diretor do CTA, ao qual o ITA está subordinado, mas também porque ele deu uma palestra o ano passado na ESG, até eu participei juntamente com ele naquele momento, falando um pouco sobre a hélice tríplice, né, ou hélice tripla, e que é o modelo onde o ITA está inserido, é um modelo de sucesso para tanto em nível nacional, até mesmo com reconhecimento internacional, que esse modelo realmente é eficiente. O Brigadeiro Potiguara, eu conheço ele já desde 2018, que ele assumiu aqui a vice-direção, já estava no meu primeiro mandato de reitor, é uma pessoa assim que eu tenho muita proximidade, e de longe, de todos os diretores de CETEL, que eu tenho mais proximidade é o Potiguara, né? Já trabalhei aqui com outros anteriormente, tive bom relacionamento, mas o Potiguara é o que excede de fato, né? E desfruto de uma amizade muito querida com ele. O Brigadeiro Potiguara, ele, além de ter sido vice-diretor, ele foi diretor interino 2 vezes, mesmo antes de ser promovido à função de 4 estrelas, que o cargo aqui é um cargo de 4 estrelas, e ele foi diretor interino 2 vezes, e agora é o diretor, de fato, do DCTA, e a gente parabeniza também a promoção, já foi um tempinho já, mas foi no final do ano passado, e agora ocupando o cargo máximo, né, e o DCTA envolve não apenas aqui a São José dos Campos, mas envolve uma série de organizações em Brasília, e Alcântara, e Natal também, que ele vai certamente reportar na palestra, que eu acredito que sim. Hoje a gente está numa época de Covid, né? E muita gente pergunta assim, por que atrasa a vacinação no Brasil? Né? E assim, eu não quero dar todas as respostas aqui, não é o objetivo da palestra, mas uma das razões do atraso da vacinação é que a gente não tem uma empresa privada que produza vacinas em grande quantidade. Se houvesse uma Embraer da Covid, da vacinação da Covid, que produzisse vacinas para todo o Brasil e exportasse para os países que precisassem, que diferença que a gente estaria hoje, né? Então, hoje é o modelo do DCTA, modelo que criou uma instituição de ensino, criou uma instituição de pesquisa e criou empresas privadas, né, que atendem a Força Aérea e o país. E é um modelo que todo mundo busca espelhar, né? O ITA está inserido nesse modelo, é um modelo, assim, não apenas por meio do DCTA, mas também por meio do Parque Tecnológico, que, aliás, eu vi aqui o César Melo presente aqui, é outro modelo de hélice tríplice que dá muito certo também, e que o ITA faz parte do Conselho de Administração e o próprio DCTA faz parte também desse conselho. Então, o Brigadeiro Potiguara, ele é da turma de 78, da FAB, então ele tem 43 anos de Força Aérea, mas entrou realmente muito pequeno, né? Muito adolescente, né? Já na EPICAR, né? Acredito que com seus 13, 14 anos de idade. E ele é da turma de um iteano, Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, né? Que, aliás, essa turma fez o diretor do DCTA, que é o Brigadeiro Potiguara, a turma 78, fez o ministro da Ciência e Tecnologia
que é nosso ex-aluno, e passou pelo IPEV também aqui, outros institutos, e fez também o vice-ministro, que o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é da turma de 78. Então, é uma turma... E detalhe, de todos esses que eu estou falando, o 01 da turma é o Potiguar. Então, ele é o primeiro dessa turma, né? Então, parabéns, a gente agradece pela palestra e vai ficar acompanhando. Vou tirar minha câmera agora aqui, mas vou estar acompanhando a palestra. Obrigado, brigadeiro, pela presença. Posso falar, Maria Ângela, então? Posso assumir? Pode sim. Como é que é Comandante Supremo. O comando é seu. Pode Muito subir o avião. Bom dia, senhoras e senhores, a todos que eu posso ver aqui. Eu sei que temos várias outras pessoas que eu não consigo ver aqui. Eu vejo aqui pelo menos um padrinho com 95. Isso é uma responsabilidade para mim, mas também eu faço com, eu diria assim, com uma certa... Eu estou um pouco à vontade por ser o ITA, por ter essa convivência que o próprio reitor, professor doutor Anderson, acabou de dizer, do nosso relacionamento. Isso ajuda bastante, a gente começa a entender melhor dificuldades para projetarmos melhor nossos trabalhos. O DCTA, logicamente, os senhores vão ver alguma coisa aqui na apresentação, participa dessa atividade como um todo, como gestor. E é bom a gente estar participando dessas atividades do ITA, ainda mais nesta ótica de inovação. Bom, pois bem, quando eu fui convidado para essa palestra, falei assim, poxa, o melhor setor para apresentar é o nosso núcleo de gestão da inovação. Logicamente, o Anderson me explicou melhor qual era a intenção para a gente falar de tríplice hélice. E realmente, neste evento, que o Anderson falou junto à ESG, que foi um evento de sucesso, eu acho que nós dois nos saímos muito bem, a ESG elogiou a nossa apresentação, e eu acho que a gente pode traduzir aquela apresentação hoje aqui. Logicamente, de lá para cá, muita coisa aconteceu, eu inseri alguns slides, aperfeiçoei outros, para a gente ter uma apresentação mais atual para esse ilustre fórum, que eu tenho certeza que é um fórum de respeito. Só um comentário sobre o que o Anderson falou sobre o Pontes. Eu sou o primeiro colocado da turma, mas se somar as horas de estudo que eu tive com a do Pontes, é um negócio absurdo. Eu sou o primeiro colocado porque eu dediquei 25 horas por dia estudando, e o Pontes só dedicava 1 hora dele estudando, e acabou que ele, em termos de classificação, ficou atrás de mim. Mas se a gente computar o homem hora trabalhado, o desenvolvimento dele foi muito melhor, pode ter certeza. Bom, brincadeiras à parte, nós vamos lá, deixa eu compartilhar a apresentação, vamos ver se a gente consegue. Essa plataforma aqui, eu estou tentando, vamos ver se... Vocês recebem, não? Ainda não, brigadeiro. Selecionar, permitir, eu permiti aqui, vamos ver. André, por favor, André. Vou pedir auxílio aqui, gente, coisa rápida, eu vou gastar mais 1 minuto, a gente resolve. A gente fez o teste com o André, funcionou direitinho. Então, ele falou, eu apertei aqui, mas eles não compartilhou ainda. Pronto, sempre é bom ter quem entenda, aí já está resolvido. Vamos ver se compartilhou agora? Sim. Pronto, é lógico que eu vou dar o modo apresentação aqui. Pronto, agora eu tenho aqui também. Pane de operador, tá, gente? Geralmente o problema está entre a tela e a cadeira. Nesse caso, eu assumo o meu problema aqui. Bom, vamos lá, estamos todos recebendo, então, vamos prosseguir. Bom, conforme eu falei, eu vou fazer uma apresentação aqui num voo supersônico de algumas atividades, que é o fórum todo de quase 100 pessoas ou mais de 100 pessoas. Eu não sei o nível de conhecimento de DCTA, então nós vamos fazer um pouquinho sobre inovação. Quando eu quero falar de inovação, eu não sei realmente os vários setores que me estão ouvindo, mas eu diria assim, eu vou apresentar um pouco do que nós fazemos para que todos vejam quais podem ser as nossas interações, como nós podemos melhorar em termos de inovação. Nós temos todo um processo dentro do DCTA, às vezes até lento demais, mas eu diria que a gente tem trabalhado bem. Agora, podemos melhorar, podemos ter outras ideias e trabalhar conjuntamente. Estamos falando de tríplice hélice, senhores, estamos falando de governo, que nesse caso o governo é o DCTA, estamos falando da universidade, nesse caso a universidade é o ITA, e estamos falando das empresas, da indústria, que aí entra no ciclo de relacionamento do próprio DCTA.
Pois bem, a minha intenção, então, é que os senhores, ao final da apresentação, identifiquem a abrangência das ações do DCTA em prol das atividades relacionadas com ciência, tecnologia, especificamente, neste caso, inovação, dentro do Comando da Aeronáutica. Comandante Potiguar, com licença. Pois não. Para a gente está aparecendo só sua tela aberta. Essa tela cheia? Agora foi. Tela cheia. Senhores, muito obrigado. Peço desculpa, não fui eu que resolvi o problema, eu confesso, tem gente da informática aqui dentro, tá? Então agora nós vamos lá. Pois bem, eu que já falei que ia fazer um voo supersônico, entendo que estão todos recebendo agora. Estou na tela objetivo, correto? Positivo. Ok, então o meu objetivo é que os senhores identifiquem essa abrangência do DCTA, nós já tínhamos falado sobre isso. Logicamente, eu vou abordar o tema inovação. Continuamos. Bom, eu pretendo falar sobre a tríplice hélice em si, o conceito dela, como o DCTA tem atuado na parte de ciência, tecnologia e inovação. Logicamente, nós vamos falar sobre, quando eu falo de DCTA, eu falo como governo. Quando eu falar do ITA, que é o terceiro tópico, eu vou falar sobre universidade. E quando eu falar da indústria, logicamente, aí a indústria é a própria indústria, e principalmente aquelas com as quais o DCTA tem se relacionado. Sobre a tríplice hélice, senhores, logicamente, nós temos o modelo, aquela primeira foto lá em cima do superior esquerdo, são os tipos do modelo de tríplice hélice. O que mais se adequa à nossa estrutura de DCTA a foto da direita, onde nós atuamos ao mesmo tempo nos três eixos, a indústria, a universidade e o governo, no sentido de termos um melhor relacionamento. Um deveria demandar o outro, nós vamos ver que isso nem sempre acontece, mas essa é a teoria da coisa. O modelo tríplice hélice é utilizado pelo DCTA para o desenvolvimento de tecnologias críticas para o Brasil. Ou então o DCTA atua como indutor das relações entre empresas e o governo. Só que esse indutor, não entendam que é o DCTA que inicializa tudo. Nós gostaríamos também de ser induzidos. É isso que às vezes não acontece, ou talvez o próprio DCTA não esteja fazendo muito bem o seu trabalho. Mas a gente tem que melhorar realmente. Mas nós temos bons exemplos aqui no DCTA. Então, sobre a tríplice hélice, nós temos dois bons exemplos. Do VSB 30, lógico, aquela foto direita inferior, doutorado, do ITA, mestrado profissional, offset, vários bons exemplos. As duas fotos que aparecem do KC-390 e do VSB 30, para aqueles que não conhecem, é um foguete suborbital. Ele já está entregue para a indústria, nesse caso a empresa Avibraz, e o KC-390 também é um efeito tríplice de hélice, onde o DCTA participou, a empresa Embraer participou, o governo participou, e nós tivemos uma grande participação da parte acadêmica dos nossos institutos em si, no sentido de melhorias no projeto. Esses são dois exemplos de sucesso e temos vários outros. Isso aqui a gente tinha somente para sintonizar a tríplice hélice. Vamos falar um pouquinho de DCTA como governo, tá? Então, todas as vezes que eu falar o nome DCTA, eu estou me relatando ao governo em si, nesse nosso mundo de DCTA, ITA e empresas. Bom, pode observar que nós temos o Ministério da Defesa, o Comando Aeronáutica, e o DCTA é um dos grandes comandos, um dos 7 grandes comandos da Força Aérea, cada um na sua área específica, e o DCTA, logicamente, ciência e tecnologia. Não vamos falar dos demais aí, que nosso foco aqui agora é ciência, tecnologia e inovação. Essa é a nossa estrutura interna. Observem que o ITA é uma unidade subordinada ao DCTA. O ITA aparece o logo no canto esquerdo desse slide. E nós temos vários outros institutos que também tramitam ciência e tecnologia diretamente e outros que tramitam indiretamente. A gente sempre gosta de falar naquilo que é estratégico e o que é estruturante. Então, não que o estratégico seja mais importante que o estruturante, mas o estratégico e o estruturante, eles se relacionam numa parceria que um depende do outro, um está intimamente ligado ao outro. Então, nesses institutos, nós temos institutos essencialmente estruturantes, nós temos institutos essencialmente estratégicos e nós temos institutos que permeiam os dois lados. Isso eu insisto, falar de estratégico e falar de estruturante não quer dizer relevância, ambos são relevantes.
A nossa área de atuação DCTA é ensino, pesquisa e desenvolvimento. Se falar que o ITA mexe só com ensino seria uma grande mentira. O ITA transcende pesquisa, transcende desenvolvimento e, logicamente, ele é uma unidade de ensino. E vários outros institutos que a gente fala assim, eu pego, por exemplo, o Instituto de Estudos Avançados, que mexe com prospecção de tecnologia. Lá dentro não tem ensino? Temos ensino lá dentro também. Temos pesquisa, temos desenvolvimento. Então, essas 3 áreas de atuação do DCTA, elas são intrinsecamente ligadas e dentro dos institutos, especificamente, são trabalhadas, umas mais fortes, outras menos fortes, mas sempre nas 3 linhas. Esse é o nosso VSB 30, um exemplo de sucesso de interação de tríplice hélice. Já tivemos 31 lançamentos no mundo, então nós temos aí Brasil, Suécia, Noruega e Austrália. Ele é o principal veículo utilizado pela Europa para experimentos suborbitais de microgravidade. Então, entendam que ele vai até a parte suborbital e, a partir daí, ele tem um voo praticamente em queda livre, onde esses testes suborbitais são feitos e, a partir daí, realmente, ele volta à parte terra para que, caindo somente, o experimento já foi feito naqueles poucos segundos em que ele atinge a gravidade. Falando de tecnologia, nós podemos falar um pouquinho sobre o projeto IFF Mode 4. Na realidade, isso é um identificador amigo-inimigo que a aviação, que a marinha, que o exército, em todas as suas unidades precisam utilizar. É simplesmente uma criptografia em que, quem estiver operando essa criptografia vai identificar se uma aeronave está chegando, por exemplo, é uma aeronave hostil ou não, uma aeronave amiga ou uma aeronave inimiga. Isso vale para as embarcações, isso vale para o transporte terrestre também. E isso tudo podemos dizer o fratricídio, que é o que não se quer, ou seja, a nossa antiaérea abatendo nossos próprios aviões ou vice-versa, nossos aviões abatendo as nossas próprias antiaéreas. É simplesmente uma codificação que, se não bem conduzida, não bem criptografada, se nós não possuirmos essa chave, realmente nós teremos o fratricídio. Então, isso aí é uma alta tecnologia que poucos países no mundo têm e o Brasil trilha muito bem esse conceito. Não poderemos falar de tecnologia sem falar do KC-390, tecnologia e inovação, em termos de tudo que essa máquina tem proporcionado, desde a sua concepção em requisitos até a aeronave voando como está. Esse lançamento de cargas é um lançamento de alta tecnologia. Poucas aeronaves e poucas forças aéreas no mundo têm essa capacidade, que logicamente é uma capacidade de lançamento estratégico, onde a aeronave não se submete ou não se fragiliza com um pouso em decolagem, exemplo, num terreno hostil. Ele faz esse tipo de lançamento. Senhores, estamos falando de engenharia, estamos falando de tecnologia e de inovação. Reabastecimento em voo é outro assunto que permeia bastante essa atividade. Na foto da esquerda, nós temos o KC-390 fornecendo combustível para a aeronave de caça AMX. Na foto da direita, nós temos o KC-390 fornecendo combustível para a aeronave F-5. Na realidade, nós estamos trabalhando aí na parte de certificação de todos esses voos, mas eles já são possíveis e a certificação continua em vários sentidos. Como, por exemplo, certificar uma aeronave a operar nessas condições de gelo. Imaginem que tudo que se tem de líquido dentro dessa aeronave, seja combustível, seja fluido hidráulico, seja óleo, ela pode estar congelada. Então, ou seja, a aeronave não poderia operar. Então, todos esses sistemas, em termos de engenharia, têm que ser concebidos, estudados, e esse é um teste que foi feito, e essa aeronave já está certificada para qualquer tipo de operação. Poucas forças aéreas fazem voo de reabastecimento em helicópteros. Essa foto traduz por que poucas forças aéreas fazem isso. A proximidade com que a pá do rotor do helicóptero gira próximo da mangueira que está fornecendo combustível. Imaginem, senhores, que isso aí é um alto risco e tem que estar tudo funcionando perfeitamente. Se essa mangueira que está conectada no helicóptero, por algum motivo, ela se rompe, a tendência é que a pá do rotor do helicóptero, vamos dizer assim, aspire essa mangueira e a partir daí teremos um acidente. Então é um voo de alto risco, é um voo que precisa ser muito bem ensaiado.
e a Força Aérea já se capacitou, e nós já fizemos este teste, essa convalidação do C-130, essa aeronave maior, no helicóptero. O objetivo é certificar o KC-390, que é aquela aeronave que vimos anteriormente, fazendo o reabastecimento do helicóptero. Estamos ainda em processo de certificação. Bom, mas todo esse nível tecnológico que chegamos foi através do quê? Foi através de investimento em termos de inovação, tecnologia, desenvolvimento, ciência e pesquisa. E, na realidade, nós tivemos entrega de um produto. Nós trabalhamos o ensino na parte de engenharia, então, com o Instituto Tecnológico, nós trabalhamos a pesquisa científica com outro instituto, desenvolvimento tecnológico com outro instituto, a pesquisa avançada com outro instituto e, finalmente, a certificação com outros institutos. Todos eles subordinados ao DCETA, e culminou, senhores, lá na década de 60, com o voo do Bandeirante. Essa aeronave que aí está, ela decolou com tecnologia nacional, com produtividade nacional, com conhecimento nacional, com pesquisa nacional. E realmente, quando este Bandeirante fez este voo, senhores, a França já voava o Concorde, uma aeronave de transporte supersônica. Olhem o gap de diferença de tecnologia entre Brasil e França nessa data do voo do Bandeirante. Então, observem que o quanto nós evoluímos do Bandeirante até o KC-390 que nós temos hoje, desde o voo do Bandeirante. E hoje nós somos, no mundo, muito reconhecidos pela nossa tecnologia, pela nossa inovação. Logicamente, com o voo dessa aeronave, nós tivemos, o Brasil idealizou a criação de uma empresa que industrializasse essa aeronave e, logicamente, nasceu a Embraer. Senhores, dessa data de comparação entre Bandeirante com Concorde, nasceu a Embraer. E a Embraer hoje é exatamente isso aqui, senhores. Ela é a terceira maior empresa no mundo. Fábrica em vários pontos no país e nós temos mais de 8.000 aeronaves entregues no mundo. Isso é um motivo de orgulho para a indústria nacional. Isso é tríplice hélice. Trabalhar junto à empresa, trabalhar junto à indústria, com capacidade tecnológica, com o governo e com a parte das universidades. Então, isso é um exemplo de sucesso que pode ser citado em qualquer apresentação. Mas, logicamente, nós falamos só de avião, ciência e tecnologia se resume a avião. Não, senhores. O mundo hoje fala de tecnologias disruptivas como essas aí. Mísseis hipersônicos, energia dirigida, sistemas não tripulados letais, computação quântica, inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia. E esse DARPA Grêmio é um projeto que foi feito de ataque em enxame com drones. Drones altamente baratos, simples, mas que quando a gente coloca no espaço aéreo vários deles, a defesa antiaérea não consegue dar uma solução ideal de tiro, e foi o que aconteceu recentemente neste ano no mundo. Então, isso aí é do Air War College, é o que o mundo tem trabalhado. O Brasil tem trabalhado sobre essas tecnologias. O Brasil parou na Embraer ou não? Nós continuamos em outros setores. Não, senhores, eu posso afirmar que nós estamos trilhando várias dessas tecnologias disruptivas, que são assim chamadas, e eu posso citar o exemplo do hipersônico, que é o nosso 14X, trabalhado lá no Instituto de Estudos Avançados, que é uma aeronave, ela quer ser uma aeronave de alta performance, e toda essa parte de hipervelocidade, estamos falando de 8 a 10 vezes a velocidade do som. Para que tenha uma comparação, as nossas aeronaves de caça hoje, vamos falar de Gripen, vamos falar de F-5, quando muito elas atingem Mach 2. Essa aeronave 14X, quando completamente desenvolvida, ela vai estar atingindo Mach 8 a 10, por isso a hipervelocidade. Bom, é um projeto que poucas forças aéreas trilham no mundo. O Brasil é uma das 6, o Brasil é um dos 6 países que estão trilhando este projeto e, logicamente, estamos falando de ciência, tecnologia e inovação. Este é outro projeto também que é inovação pura. Nós temos um status atual do que a aviação faz no mundo e hoje, com essa pandemia, nós vimos que a aviação regional precisa ser implementada. Perdoe-me, senhores, quando eu falo nós, não estou falando de DCTA, estou falando de Brasil, tá ok? Então, logicamente, necessidade de força aérea, parceira Embraer,
está em desenvolvimento esse avião STOLT, que é uma sigla, Short Takeoff Utility Transport. É uma aeronave que vai substituir ou vai prover as necessidades regionais da Força Aérea. Mas qual é a inovação? É uma aeronave como outra qualquer. A inovação dela é redução de emissão de poluentes. Ela tem 2 desses 4 motores serão elétricos e eles vão estar trabalhando conjuntamente com os motores convencionais, no sentido de proporcionar voos com alta economia de combustível, com baixa emissão de poluentes, operação em pistas curtas, pistas não preparadas. Tudo isso quer dizer tecnologia, tudo isso quer dizer inovação. Pois bem, senhores, mas paramos ainda no campo do setor aeroespacial? Não, a gente está buscando agora também a parte de espaço especificamente. Então, todo aquele investimento que fizemos na parte aeroespacial, agora nós estamos fazendo em espaço. Então, já temos 2 centros de lançamento, já não é de hoje, lógico, né? Na Barreira do Inferno, em Natal, e em Alcântara, no Maranhão, que operam mais a nossa Comissão de Coordenação de Sistemas de Implantação de Sistemas Espaciais, que tem trabalhado naquela mesma pirâmide, trabalhando em ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico. E essa foto que aparece aí de um foguete é o nosso VLM, Veículo Lançador de Microsatélite, que está em pleno desenvolvimento, com todas as dificuldades tecnológicas e com todos os embargos tecnológicos que estão inseridos nesse contexto. Hoje nós temos vários embargos, por isso que o projeto às vezes dá uma paralisada e a nossa cronologia nem sempre é favorável, mas estamos avançando sempre. O mundo hoje trabalha na parte satelital. Vamos falar um pouquinho mais à frente por que da parte satelital. Podemos ver Estados Unidos, Rússia, China e alguns outros com esse percentual de utilização do espaço. Aquela tabelinha que aparece no campo inferior direito mostra o tipo de satélite que está em operação. Logicamente, isso aí envolve custo, envolve por que todos querem lançar, por que o satélite existe. Observem a parte do valor agregado de um satélite. Vamos falar da mineração, a segunda linha lá. $0,02 por quilo. Os satélites são $50 mil por quilo, o valor agregado dele. Então, isso quer dizer economia, isso quer dizer rodar um comércio, rodar uma atividade que, logicamente, nos trará benefícios de toda ordem. Observem, em termos de tecnologia, em que nível que está o mundo. Volto ao Bandeirante com o Concorde. Nós estamos tentando lançar o VLM, um veículo lançador de microsatélites, quando o mundo já está reutilizando o seu próprio foguete. Então, a SpaceX lançou somente pela 9ª vez o mesmo foguete, o mesmo engenho espacial. Isso é uma alta tecnologia que nós ainda não desfrutamos, mas este é o caminho. Espero que daqui a alguns anos a gente possa apresentar esse mesmo slide do VLM com essa foto da SpaceX, que foi aquela que eu comparei o Bandeirante com o Concorde. E a gente diz assim, o Brasil hoje já é o 3º do mundo na atividade espacial, comparando com a Embraer. Tomara que a gente chegue nesse nível. Bom, mas ninguém fala em atividade espacial sem falar do serviço prestado. Eu quero ter um VLM simplesmente para ter um transportador, para ter um veículo? Não, nós queremos ter o objetivo, vamos dizer, a nossa meta é ter melhoria nesse serviço. Comunicações, meteorologia, posicionamento e observação da Terra. Tudo que envolve ter esse serviço, ou eu compro, ou eu estarei apto a lançar, a produzir, a desenvolver. Ou então simplesmente comprar, que não é o ideal. Mas, logicamente, olhem cada uma dessas. Isso são acesso ao espaço, quer dizer isso, contribuições à sociedade. Então, a gente fala de eficiência de segurança pública, repressão de crimes, combate à evasão de divisas, aí tem a parte de catástrofes, tem a parte de gerenciamento de clima, gerenciamento de atividade ambiental e várias outras coisas que podem ser proporcionadas através do acesso ao espaço, através do serviço de um satélite. Insisto que para termos um serviço nós temos que ter todo o ciclo, ou então seremos simplesmente compradores de serviço no resto da vida. Nesse sentido, o DCTA já tem trabalhado junto ao ITA, então voltamos à Tríplice Hélice, com o nosso Centro Espacial do ITA, que é o foco em uma geração de desenvolvimento industrial. Produto deste nosso centro, do CEI,
A gente pode dizer o satélite Lessônia, que o governo brasileiro está em fase de aquisição, que é imageamento radar, ele foi totalmente concebido dentro do CEI. Todos os requisitos desse satélite, para que ele possa ser adquirido, foi concebido dentro do CEI, para ver a potencialidade que nós já temos dentro de um centro espacial que foi concebido para ser acadêmico. Hoje ele é muito mais do que um centro acadêmico. Logicamente, estamos alinhados com o Programa Nacional de Atividades Espaciais e o documento da direita do slide é o nosso Programa Estratégico de Sistemas Espaciais, onde todas as nossas atividades estão ali descritas, quais são os nossos satélites, como que nós queremos ter o acesso ao espaço, utilizando nossos centros, e nós já temos, logicamente, o nosso centro de operações em Brasília. Isso tudo é um contexto para poder termos o serviço de um satélite. Então, nós temos que falar em autonomia de um país para poder ter o serviço por si só e não na compra daquele serviço. Vamos falar um pouquinho do ITA? Vamos ver aqui, vou tentar aqui dar uma corrida, porque o ITA é o ITA, dispensa comentários. Logicamente, eu estou nessa plataforma com todos os senhores, não é nenhuma demagogia, mas muito me orgulho estar participando disso. Mas esses são os cursos do que o ITA tem trabalhado, as 6 engenharias, meia dúzia, aeronáutica, eletrônica, mecânica aeronáutica, civil aeronáutica, computação e aeroespacial. Observem, senhores, que nós já estamos trabalhando na engenharia aeroespacial desde 2010. E esses são os cursos de pós-graduação, vários deles, de acordo com a área, são vários realmente, brilhantismo na pós-graduação do ITA, aplicações operacionais estão destacadas ali, porque envolve especificamente um produto direto na atividade operacional da Força Aérea Brasileira. E, logicamente, o ITA tem trabalhado dentro do DCTA para isso, é por isso que eu estou falando de Força Aérea Brasileira, mas vale para qualquer atividade. E, na realidade, o programa de pós-graduação em avaliação operacional é um programa que nós temos de pós-formação, no sentido de que o que a Força Aérea precisa, e aí é demandado em termos de análise operacional, guerra eletrônica, comando e controle, tudo isso é feito em termos acadêmicos dentro do ITA. Já formamos, então, 145 oficiais, 12 da Marinha, 16 do Exército, total de 173. Os cursos de especialização, vários deles que nós temos uma demanda para alguma atividade, implementamos a pesquisa, implementamos através do ITA a execução desses cursos de especialização nos nossos variados laboratórios, de acordo com a interação de cada curso desse. Aqui alguns resultados de ITA: formação de mais de 150 oficiais, mestres e doutores, formação de mais de 250 militares com especialização em guerra eletrônica, análise operacional e armamento aéreo, o acordo de cooperação entre o ITA e o Instituto de Aplicações Operacionais, que não é um instituto subordinado ao DCTA, para uso compartilhado de infraestrutura de ensino e pesquisa do Laboratório de Guerra Eletrônica, consultoria sobre essas aeronaves, participação em avaliações operacionais. Desculpe-me estar correndo, mas a intenção não era realmente falar especificamente sobre cada coisa dessa, era simplesmente mostrar a abrangência do ITA em termos de parte de cursos de graduação, pós-graduação, e como o ITA tem contribuído para a Força Aérea, e contribuindo para a Força Aérea, sempre teremos uma indústria associada àquele projeto. E nós podemos ver várias atividades com essas fotos. Aqui na casa, no caso, diretamente com a Embraer, que é o PE do ITA da Embraer, 1.500 profissionais já formados nos últimos 20 anos, é um programa de sucesso, junto à Embraer, que interessa muito, e essa interação mostra muito mais ainda uma tríplice hélice. A gente tem que trabalhar com fundações de apoio, a parte governamental, a parte como em termos de documental é pesada, é difícil, se não tivermos uma fundação de apoio. Muitas das coisas que nós queremos fazer, às vezes, se tornam inviáveis pela morosidade dos nossos processos. Através das fundações, a gente consegue dar acesso e viabilizar várias dessas parcerias. E, logicamente, nós precisamos de alguém que patrocine alguma coisa. Nós temos as agências de fomento governamentais, isso também é um outro processo difícil que tem que ser trilhado, tem que ser muito bem apresentado, que, de forma geral, temos que entender que várias outras entidades, várias outras instituições também estão querendo o fomento dessas agências.
e aí a gente tem que apresentar bons projetos para podermos ter o respaldo. Em termos de cooperações internacionais, o ITA trabalha com várias cooperações internacionais, esse é somente um dos exemplos, temos vários outros, interessante. Nós tivemos o lançamento do ITASAT, naquele Falcon 9 que eu falei há pouco tempo, no dia 3 de dezembro de 2018. Senhores, o ITASAT era um microsatélite, perdão, um nanosatélite que deveria já estar fora de atividade, e até hoje ele produz os dados necessários àquilo que ele foi projetado. Então, ele já superou a vida útil dele para ver o que é tecnologia, o que é desenvolvimento em termos de ITA. Esse é o projeto, logicamente, de satélite do ITA, não pretendo falar especificamente sobre eles, só para que possamos entender que o ITA, através do SEI, através dos seus cursos de especialização, trilha esses caminhos de acesso ao espaço. Bom, logicamente nós não podemos falar somente do que é feito aqui dentro, mas como isso transcende. Nós vamos dar alguns exemplos de interação com outros setores, fora da base industrial de defesa. Por exemplo, a Vibraz e Petrobras, essa construção do protótipo de emissor de calor para fechamento de poço. Observe que esses exemplos, senhores, estamos falando já de duas indústrias, duas empresas, Petrobras e a Vibraz. Ou seja, é o governo do CTA com a Universidade de ITA, com a indústria Petrobras e a Vibraz, trabalhando para produzir aquilo que foi concebido para um foguete, vamos dizer assim, no engenho aeronáutico pudesse ser usado para outro tipo de atividade, que isso é o transbordamento da tecnologia. Nesse caso, com a Shell, nós temos também projetos de turbinas aeronáuticas em turbinas para a indústria do petróleo, ou seja, é um transbordamento de tecnologia muito bem utilizado. Esse sistema autônomo para inspeção subaquática, a mesma coisa, através do ITA, e temos uma indústria associada a isso. E falando especificamente da indústria agora, nós já temos o nosso relacionamento direto com todas essas indústrias, mas eu queria mostrar como isso tem acontecido. Então, nós temos aquele convênio com a indústria, nós somos o governo nesse caso, através do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial dentro do DCTA, essas indústrias são cadastradas, nós já temos mais de 1.130 empresas beneficiárias, ou seja, a empresa que se julga ter todos aqueles requisitos, ela entra com o seu processo e ela é autorizada a ter desconto no seu ICMS. Logicamente, as empresas têm que se moldar àquilo que o governo brasileiro necessita em termos de produção. Esse é o catálogo de empresas do setor aeroespacial. Logicamente, ele é indicado para que existe esse catálogo. Quando nós temos algum grande projeto, e geralmente eles envolvem atividades internacionais, vamos falar do Gripen, por exemplo, nós precisamos ter o acordo de offset para algumas empresas no Brasil. Isso é atividade, isso é tríplice hélice. Então, neste catálogo que as empresas estão cadastradas, é onde o Comando Aeronáutico e o Ministério da Defesa buscam as empresas para poderem convocá-las para receber o offset adequado. Então, é uma fonte de dados de consulta para estudo e ações de fomento a essas empresas. E é interessante que nós já temos 503, esse é dado do ano passado, tá? 530 empresas catalogadas já nesse esqueci o nome aqui, no CESAER. Bom, o offset são os objetivos de fomento, de autossuficiência, de incentivar a indústria brasileira na busca da inserção internacional. Nós temos várias empresas com nível técnico, com nível de capacidade dentro do Brasil, que não são reconhecidas internacionalmente. E o offset é um desses objetivos, que essa empresa possa galgar degraus mais altos ainda. E para, logicamente, consolidar a nossa base industrial de defesa. Essas são várias empresas, logicamente não há intenção de falar sobre nenhuma delas, do setor espacial. Vejam como já temos, esse é o segundo slide, e esse é o terceiro slide, várias empresas do setor espacial que já podem estar fomentando. E quando a gente fala do setor espacial, não poderia deixar de lançar aqui o nosso Centro Espacial de Alcântara,
Os olhos do país Brasil têm que estar nesse centro espacial, é uma atividade governamental e não de força aérea, mas não é simplesmente para a gente ter um ciclo completo, que é o nosso programa espacial. É simplesmente para podermos ter os serviços daqueles que eu falei lá no começo da apresentação, os serviços que um satélite irá proporcionar. Para isso existe essa cadeia, desde o carregamento, que é o número 1 lá, o transporte, a preparação, a montagem e o lançamento em si, tudo em uma área controlada, que vai ser o Centro Espacial de Alcântara, que esta área é a mesma do atual Centro de Lançamento de Alcântara. Senhores, por que eu apresentei esse slide aí? Porque isso exige a participação da indústria. Só com ciência, tecnologia e com a academia, vamos dizer, com as universidades, nós não conseguiremos viabilizar esse projeto. Nós precisamos da participação das indústrias. E se observarem nesses 5 passos que temos aí, desde o carregamento até o lançamento, senhores, isso é inovação para várias áreas de fomento à indústria. Nós temos indústrias associadas com alta tecnologia, que seja uma empresa de transporte, nós vamos precisar, que seja uma empresa de transporte marítimo, que seja uma empresa de montadora de peças, alguma coisa assim. Esse ciclo espacial vai envolver alta capacidade para as empresas brasileiras. E nós estamos num processo ágil de contratação que deve ser anunciado em mais 15 a 20 dias de contratação das empresas para já operarem nesse centro. Isso é o que nós temos hoje, é investimento do país em vários setores, nesse nosso centro de lançamento de Alcântara. Ele funciona muito bem hoje numa categoria 2, numa escala que vai até 5. Então, observem que nós não estamos ainda nem na metade de um centro como o Kourou, na Guiana, para podermos operar aquilo que queremos. Por enquanto, é a categoria 2. O que nós vamos precisar lá na área de Alcântara? Atividades portuárias, nós vamos precisar de atividades aeroportuárias, aeroporto de São Luís. O aeroporto de Alcântara já está em processo de ampliação, em termos de melhoria no seu terminal de passageiros, e novo acesso à área operacional. Deste aeroporto de Alcântara, que é dentro lá da área do centro de lançamento, para chegarmos no lançamento, o acesso é externo. Então, senhores, quando estamos falando de tecnologia sensível, nós não podemos fazer esse transporte por um meio que não seja seguro. Então, todo esse transporte tem que ser interno, em área de segurança máxima. Essa é a intenção, senhores, que a gente possa realmente trilhar esse caminho junto com a Agência Espacial Brasileira e que a gente possa implementar no campo direito inferior, que a empresa brasileira possa desfrutar de todo o ciclo que vai se instaurar na atividade espacial, como bem já o fazemos na atividade aeronáutica. Bom, falando então de tríplice hélice, para a gente voltar à tríplice hélice, nós vimos então nesses poucos slides a importância das relações trilaterais, de organizações híbridas, termos parques tecnológicos, como aqui em São José acontece. Isso é um adendo, é uma coisa a mais, uma coisa muito interessante, porque ali nós já trabalhamos diretamente com as empresas. Um parque tecnológico é esse fomento direto, daquilo que o governo está concebendo, daquilo que a universidade está trabalhando, diretamente junto com a empresa. Políticas públicas, falamos para parcerias relevantes. Infelizmente, hoje, o nosso processo administrativo, processo documental ainda é muito lento. Às vezes, para parcerias que queremos fazer com as empresas, há interesse da empresa e nós não conseguimos ativar. O ITA é o exemplo que eu tenho dito de várias dessas atividades que ele sim consegue implementar, conforme falamos, através das fundações. É o terceiro tópico, instrumentos de gestão, como fundações de apoio, núcleos tecnológicos, consultorias que facilitem as interações. E, logicamente, toda essa atividade, ela transborda para outras áreas. Aquela tecnologia empregada para a aviação, por exemplo, pode ser utilizada em várias outras áreas do conhecimento, de acordo com a adaptação que se deseja fazer. Bom, pois bem, senhores, então eu dei uma corrida um pouquinho, eu perdi tempo como operador do Google, mas nós trilhamos a tríplice hélice somente conceitual, falamos do DCTA como governo, falamos do ITA como universidade, tudo que tem sido feito, falamos um pouquinho da indústria,
E o que eu concito todos é que nós precisamos superar várias barreiras que ainda existem para que esse trio da Tríplice Hélice possa trabalhar melhor, possa produzir mais produtos. Nós temos dificuldade na geração do produto e olha que nós temos os 3 setores querendo se integrar e por vezes não conseguem. Mas fica aqui o recado para tudo que a gente puder fazer em termos de inovação, para que a gente possa realmente trilhar e compartilhar principalmente as dificuldades para chegar no produto final. Senhores, espero realmente ter colaborado e imagino que os senhores agora identifiquem a abrangência das ações do DCTA em prol das atividades. Falei de ciência, falei de tecnologia, falei de inovação, como comando da aeronáutica, que é o meu mundo, mas eu tenho certeza que isso, na cabeça dos senhores e senhoras, transborda para as várias outras atividades, sejam elas quais que executem. Muito obrigado. Desculpem pelo tempo, eu queria ter encerrado antes, mas eu comi desnecessariamente. Eu vou parar de compartilhar. Pronto. Não me peçam para compartilhar de novo, porque acho que vai dar zebra, hein? Não, eu queria agradecer, Brigadeiro Potiguara, pela correria aí. Acho que a gente conseguiu cumprir muito bem o tempo. E queria pedir, então, que a primeira participação seja do professor Anderson, né? Mas enquanto o professor Anderson liga a câmera, o microfone, essas coisas, informar o senhor que foram 101 pessoas no Google Meet e 80 pessoas no YouTube. Então, nós batemos aí, né, e esse foi o último número que me deram, né? Agora, faz uns 15 minutos, pode ter sido até um pouquinho maior no YouTube. Do Google Meet eu estou acompanhando aqui. Então, sucesso total, nosso primeiro evento aí do Inovarita, né? E com certeza a visão que o senhor deu sobre o DCTA, sobre a participação do ITA, né? E é bom, né, informar que a gente então entregou um certificado, né, ao Brigadeiro pela palestra e uma lembrancinha, né, que a gente tem o costume aqui da nossa pró-reitoria, que é uma caneca com uma imagem de uma artista plástica aqui da cidade, que chama Sônia Mello, que ela fez em cima do DCTA, né? Tem o DCTA, tem o Paraíba e tem alguns pontos-chave aí da cidade. A Sônia expõe aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e então é um reconhecimento também sobre os artistas inovadores da cidade. Né? Então, passar para o professor Anderson, né, e agradecer novamente, Brigadeiro, pela sua participação. Ô Maria, eu vou ser rápida. Eu não vou fazer uma pergunta, mas assim, vou fazer só um comentário, porque eu vi que tem várias perguntas aí no chat, né? Mas é uma coisa interessante que muito se fala no futuro aí que vai surgir a 4ª e a 5ª hélice, né? Ou já está surgindo, né? Ou já está sendo considerada, né? Seria a hélice quíntupla, né? E as 2 adicionais seria o ambiente de inovação e as contribuições para a sociedade, né? E no nosso WhatsApp aqui da lista do Conselho da Reitoria, a gente está até comentando já, né, a palestra, e o ponto interessante é que na palestra do Brigadeiro Potiguara, ele menciona esses 2 pontos, né? Primeiro, a questão das contribuições à sociedade, tem um slide que fala tudo aquilo que o setor aeroespacial fez para o país, né? A exemplo, por exemplo, serviços, prestação de serviço, impacto na economia, né? E essa questão do ambiente de inovação, além do próprio DCTA, que foi muito bem retratado, mas também a questão do parque tecnológico, que complementa ainda mais o ambiente de inovação de São José dos Campos. Então, eu queria parabenizar a palestra e devolver a palavra para a Maria Ângela. Bom, na dinâmica que a gente montou, a ideia é abrir, acho que, Vera, abrir uma pergunta do Google Meet e depois, Ademilton, uma pergunta do YouTube. E aí eu acho que até pela agenda do Brigadeiro, a agenda do nosso reitor, a gente pode pensar em encerrar depois dessas 2 perguntas. Vamos lá, Vera, primeiro, a Vera está coordenando aí o chat do Google Meet. Todos me ouvem? Todos. Uhum. Eu elegi, vou fazer por ordem, então, a pergunta do professor Tiago Cagliari. Então, ele agradece a apresentação do Brigadeiro, coloca que é muito importante entendermos a importância do controle de tecnologias possíveis para o desenvolvimento nacional. Aí ele coloca que estava participando de um evento, né,
onde se discutia a atração de investimentos direto do exterior e a importância do controle de tecnologias em áreas específicas. E aí ele coloca, ele gostaria de saber o que o senhor acha sobre isso, principalmente considerando que muita dessa tecnologia pode ser gerada dentro do DCTA, e se a FAB tem pensado nesse controle, ou dou o exemplo da compra da Saab pela Atmas, que está no processo de offset do FX2. Brigadeiro, só invertendo aqui, eu sou o Thiago, é da Atmos pela Saab, desculpa, tá? Eu escrevi errado. Perdão, professor. Ok, esse assunto de tecnologias sensíveis, obrigado, Thiago, pela pergunta, através da Vera. Esse assunto, tecnologias sensíveis, realmente é um assunto que é para tirar o cabelo de todos nós. Vamos pensar assim, eu gosto de ser muito objetivo, mesmo que a gente está com pouco tempo, mas para os senhores, eu estou querendo aproveitar o tempo dos senhores. No mundo tecnológico, nós não temos amigos. É ilusão achar que a gente tem algum amigo. Nós temos parceiros, e parceria está sempre atrelada ao interesse mútuo. Então, observem, senhores, que tudo que nós temos através de tecnologia, porque formamos uma parceria com alguém, é só brigarmos com esse alguém, ou a tecnologia começar a fazer sombra em alguém, que essa parceria praticamente acaba. Então, isso é claro para mim. No mundo tecnológico, nós não temos amigos. Bom, partindo deste princípio, não quer dizer que nós tenhamos só inimigos também. Mas, então, isso aí começam as dificuldades tecnológicas. Eu vou dar o exemplo do VLM, que nós deveríamos ter feito o tiro em banco do motor S50, que ele é um dos estágios do VLM, Veículo Lançador de Microsatélites. O S50 já sofreu embargo na sua resina. Quando o Brasil, que tinha o end user desta resina e quis aplicá-la no motor desta capacidade, deste porte, que nós temos a tecnologia para isso, nos foi embargada essa resina. Então, hoje nós estamos pegando uma resina não militar, melhorando a característica dessa resina para podermos aplicá-la. E nós estamos pensando, se tudo der certo, em fazer o tiro em banco deste motor S50 agora em abril de 2021, deste ano. Mas, logicamente, esse tiro em banco era para ter sido no ano passado. Então, isso tudo é embargo tecnológico. E se a gente vai um pouquinho mais a fundo, nós tínhamos uma fábrica brasileira de produção de resina. Ela foi comprada por uma empresa alemã e foi fechada pela empresa alemã, para impedir a nossa produção de resina. Então, senhores, eu volto a dizer, nós não temos amigos. Isso não quer dizer que tenhamos inimigos, porque a tecnologia é sensível, não há interesse naquele detentor da tecnologia, que a gente também seja concorrente deles. Mas, bom, o que nós temos feito em termos de proteção, da proteção intelectual, de títulos? Esse nosso núcleo de gestão da inovação, ele já tem 3 anos, nós já estamos melhorando o processo no tempo de proteger a tecnologia, e nós temos nas nossas interações, até com empresas nacionais, quando a gente vê o conhecimento foi para aquela empresa sem qualquer proteção, e alguma empresa estrangeira já se apoderou daquele documento e já levou, porque nós não temos esse controle. Estou generalizando, lógico, existem áreas específicas que o controle é 100% efetuado. Embraer, por exemplo, faz isso muito bem. Em outros setores, quando a gente vê, aquele conhecimento já está no exterior e nós sequer compartilhamos, sequer protegemos aquele conhecimento. Então, nós temos ainda sim que trilhar muitos caminhos, nós temos que proteger, porque nós temos uma capacidade mais grande no Brasil de parte de conhecimento. Aquele acordo da Embraer, na verdade, da Boeing com a Embraer, né? Não foi para frente, mas, senhores, vamos dizer, não vamos ao motivo porque não foi para frente. Por que a Boeing procura a Embraer? Simplesmente porque nós temos excepcionais engenheiros. Nós temos um conhecimento da parte da engenharia aeronáutica excepcional junto à Embraer. Não era à toa que a Boeing estava atrás da Embraer, não. Deu errado porque tinha que dar, não vou comentar o porquê disso. Mas, senhores, então, o que eu queria dizer, Thiago, nós temos trabalhado, ainda não estamos longe ainda do ideal na proteção do conhecimento, e o embargo tecnológico é inerente à atividade de ciência e tecnologia. Espero ter respondido. Obrigado, Brigadeiro. Respondeu sim, muito bom. Obrigada, Thiago. Obrigada, Vera.
Passar para o Ademilton, então, uma pergunta do YouTube. Vamos lá? Isso. Nossa participante, então, a Anja Soares, do YouTube, tem a seguinte dúvida. Quais são as competências trabalhadas pelo DCTA e ITA para atender às necessidades cada vez mais urgentes das empresas e como não chocar com a morosidade do setor público para atender essas urgências? Essa pergunta é muito boa. Desculpa, eu não tenho o nome de quem fez a pergunta, eu aceito sugestões. Eu também quero trilhar esse caminho e é difícil, é extremamente difícil. A morosidade governamental, as regras a que somos impostos, eu não tenho como fazer diferente, e mais a tecnologia não pode esperar. A gente brinca que a tecnologia tem a sua temporalidade, a gente brinca não, isso é um fato. Mas a atividade documental, a atividade jurídica que somos impostos, a palavra é essa mesmo, ela não tem essa velocidade da tecnologia. Então, eu diria que nós precisamos, sim, melhorar isso. A lei da inovação já existe, nós tivemos uma melhoria considerável, mas ainda não aplicamos nem a metade do que ela proporciona em termos do que está escrito. Para aplicar a lei da inovação, que já existe, nós ainda temos dificuldades. Então, nós precisamos, sim, que as empresas viabilizem. Eu digo aqui que o ITA é um governo flexibilizado, tá? Porque o ITA, logicamente, está subordinado ao DCTA. O ITA consegue fazer muitas coisas que eu, DCTA, dentro de outros institutos, não consigo fazer. Querendo fazer, não estamos falando de dificuldades de concepção da coisa, não. Eu quero fazer determinada atividade em outros institutos, a empresa que está linkada a isso quer fazer, mas nós não conseguimos. O ITA é um governo flexibilizado, o DCTA precisa aprender um pouquinho com o ITA e como fazer isso. Mas eu, por gentileza, peço para a pessoa da pergunta, eu gostaria de interagir, se existe alguma proposta, eu estou completamente a favor dessa proposta. Precisamos fazer isso sim. Bom, eu acho que pelo avançado da hora, as outras perguntas nós vamos recortar aqui nos dois chats, né, tanto do Google Meet quanto do YouTube, e passamos, Brigadeiro, na possibilidade de responder, a gente passa aos interessados, né, tem várias questões sobre triple hélice, sobre parque tecnológico e algumas coisas assim, então a gente recorta, monta um e-mail, ele passa, e aí depois a gente faz a devolutiva para as pessoas, tá? Informando que depois, né, com a devida autorização do Brigadeiro Potiguara, né, a palestra foi gravada, e depois que ele assinar o nosso termo de sessão de imagem, né, a gente disponibilizará no YouTube, caso ele concorde, né, essa apresentação, né. Então, eu queria, para encerrar, né, agradecer a presença de todos, né, de todos os presentes aqui, presentes lá no YouTube, e agradecer ao Brigadeiro Potiguara por ter sido esse primeiro teste aí, né, do nosso Nova ITA, agradecer muito pela disponibilidade e informar que, então, a nossa próxima palestra vai ser do nosso reitor, do professor Anderson, no dia 23 de abril. Em breve a gente vai começar a divulgação, né, nos canais e tudo. A ideia é que o professor Anderson pegue o gancho agora, né, do Brigadeiro Potiguara e fale um pouco mais sobre a formação desse engenheiro, ou a formação inovadora do engenheiro, ou a formação do engenheiro inovador, né, alguma coisa nessa linha do engenheiro e do pós-graduando, né, do pós-graduado pelo ITA, tá bom? Então, de novo, agradecer a presença de todos, né, em especial aí o pessoal que deu apoio, a equipe aqui da IPR, que passou dias aí testando, linkando, tentando, né, e ao Brigadeiro Potiguara aí pela brilhante palestra. Obrigada. Muito obrigado, Mariângela. Obrigado, só um minutinho só mais. Obrigado pela presença de todos, realmente. Peço extremas desculpas, realmente, pela incapacidade aqui. Eu, na realidade, estava tudo testado. A Mariângela testou tudo. Depois que eu sentei aqui, eu devo ter feito alguma besteira, lógico, e a partir daí nós perdemos aquela conexão. Mas, Mariângela, estou à disposição de receber aqueles e-mails, você tem nosso contato. Pode colocar tudo num pacote de e-mail e eu recebo, e aí eu providencio uma resposta através de vocês, eu fico à disposição. Eu tenho a franqueza daquilo que eu não souber responder,
eu vou dizer que eu não tenho conhecimento sobre determinada área. Tá? Mas fica à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, Anderson. Um abraço a todos. Eu tenho a franqueza daquilo que eu não souber responder, eu vou dizer.